Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal Sassá Sem Fronteiras. Eu me chamo Samara, eu sou de Salvador e eu vivo há 14 anos na Alemanha. E aqui nesse canal eu compartilho um pouco de como é viver aqui na Alemanha. Eu mostro também algumas viagens pela Alemanha, pela Europa, pelo mundo. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês a minha experiência de viajar sozinha como mulher pela América Latina. Eu acabei de voltar. Tem um mês que eu voltei de uma viagem de 3 meses pela América do Sul, mas 2 meses eu passei no Brasil e 3 semanas eu passei viajando pelo Chile, pela Bolívia e pelo Peru. Eu gostaria muito de compartilhar com vocês, principalmente com as mulheres que têm medo de viajar sozinha. Eu gostaria muito de compartilhar a minha experiência com vocês, tá bom? Então, já deixa um gostei nesse vídeo, se inscrevam no canal e também compartilhem os vídeos que vocês gostarem com seus amigos, parentes, entre outros, tá bom? Então, pessoal, eu quero começar esse vídeo compartilhando com vocês como é que surgiu a ideia e como é que foi o meu planejamento para fazer essa viagem. Já faz um tempo que eu queria muito tirar um tempo para mim. Eu queria fazer a princípio um ano sabático, porém eu sempre fui adiando, até que chegou um momento que eu pensei, vai ser agora. E eu entrei em um acordo com a minha empresa, no caso, na empresa onde eu trabalho, é possível tirar um ano sabático, porém você tem que fazer um planejamento, né? Tem que fazer um acordo com a empresa, com antecedência, porque envolve toda uma burocracia, uma logística. E então, assim, como eu tava esperando já há muito tempo e deixei de última hora, eu não tive como fazer por um período muito longo. Ao total foram 3 meses e eu viajei para o Brasil em janeiro desse ano e voltei agora em abril. Quer dizer, agora em abril. Voltei no mês passado em abril. Eu passei ao total 2 meses no Brasil. Fui para Salvador, fui para outras cidades como Rio de Janeiro, algumas outras cidades do Nordeste. E depois que passou, durante o carnaval, então viajei para o Chile, Bolívia e o Peru. Por que eu escolhi esses 3 países? Quando vim morar na Alemanha, eu conheci muitas pessoas da América do Sul, Chile, Bolívia, Peru, Colômbia. Inclusive eu cheguei a dividir apartamento com uma peruana, uma mexicana, e também as festas que eu frequentava eram festas latinas, né? Para dançar salsa, essas coisas são as festas mais animadas. E eu percebi que quando eu estava ali com os latinos, eles conheciam os outros países, né? Os países vizinhos, e eu como brasileira não conhecia nenhum. Mas não por falta de interesse, era realmente um medo, né? Claro que aos 18 anos, aos 19, aos 20 anos, eu queria muito conhecer esses países, principalmente o Peru. Sempre foi o meu sonho conhecer Machu Picchu, Vale Sagrado. Mas, assim, é muito difícil conciliar o seu tempo livre e também, né, o período que você está financeiramente bem com o tempo e a vida financeira dos amigos. Então, assim, nunca aconteceu isso. Eu sempre tive muito medo de viajar sozinha como mulher. Então, essa viagem se tornou um sonho. Eu sempre fui adiando. Há 2 anos atrás, eu postei aqui um vídeo compartilhando a minha experiência de viajar sozinha pela Europa, né? A primeira viagem que eu fiz sozinha, assim, de longo prazo, assim, foram 2 semanas, foi pela Itália. Depois eu fiz outras viagens, também pela Espanha. Mas, assim, aqui na Europa eu me sinto muito segura. E eu tinha esse medo de como que é viajar pela América Latina como mulher. Então, assim, eu assisti muitos vídeos que me ajudaram a amadurecer essa ideia. E no final, eu coloquei ela em prática de última hora. Eu já sabia que eu queria viajar pela América Latina nesse período que eu tirei de licença. Porém, eu ainda não tinha um roteiro fixo. Então, assim, chegando em Salvador,
passando as primeiras semanas, fazendo as primeiras viagens ali pelo Brasil. Eu sentei com um amigo e aí a gente montou um roteiro. Não, na verdade eu já tinha montado assim um rascunho assim do que eu queria conhecer e vendo, né, como é que seria, né, se a viagem seria assim mais terrestre, né, ver quais eram as possibilidades também de procurar alguns voos baratos. E então assim, eu já tinha fechado assim os países que eu gostaria de conhecer, que seria Chile, Bolívia, Peru. Eu só não tinha fechado assim os roteiros nesses países. Eu só tinha comprado a passagem de Salvador para Santiago, que seria meu ponto de partida. E, enfim, aí depois eu fui montando o roteiro com esse amigo em Salvador, colocando, tirando outras cidades. E aí também comprando já algumas coisas, como passagem de ônibus, alguns voos, porque eu perderia muito tempo se eu fizesse todo o roteiro só terrestre. Seria mais econômico, porém custa energia, né, gente? E tempo. Então, tá. Eu comecei essa aventura pelo Chile, explorando a cidade de Santiago, né? Algumas cidades ao redor, como Viña del Mar e Valparaíso. Fui para o norte do Chile, conheci a cidade de Antofagasta. E de lá fui para São Pedro do Atacama, o deserto do Atacama. Atravessei a fronteira para Bolívia, fiz ali o roteiro do Salar do Uyuni. De lá eu fui para La Paz. De La Paz eu fui para Cusco. De Cusco, né, Vale Sagrado, Machu Picchu. E depois eu voei para Lima. De Lima foi o meu retorno para Salvador. Então, assim, isso tudo eu fiz em 3 semanas. Agora eu quero falar um pouquinho sobre esse roteiro, um pouquinho, bem basiquinho de como foi a minha experiência nessas cidades, nesses países e cidades, né? Começando pelo Chile, eu fiquei 5 dias em Santiago e, assim, eu tirei 2 dias para... um dia foi a viagem, eu cheguei à noite, bem tarde. Então, assim, no dia seguinte eu já comecei explorando o centro de Santiago. Tem vídeo aqui no canal mostrando, né, eu, assim, pelo centro da cidade, fazendo coisas, assim, gratuitas, fazendo roteiros gratuitos. Depois eu fechei pacote, assim, com uma agência de turismo para fazer 2 passeios. Um para explorar as cidades do litoral, né, próximas de Santiago, Valparaíso, Viña del Mar. E depois eu fui conhecer o Canhão de Maipó e Passeio isso, as colinas com banhos termais. Foi, assim, maravilhoso. Eu gostei muito desse passeio. Explorar a outra parte do centro de Santiago que eu não tinha feito. Eu amei a cidade de Santiago. Eu, assim, aproveitei cada segundo. Eu até ficaria mais, porém, a cidade é muito cara. Então, assim, eu fui pensando que o euro tá alto, mas, assim, as coisas em Santiago, você paga em dólar. E o dólar tá com euro, né? Alguns centavos, às vezes a mais, a menos. Então, assim, foi bem caro pra mim. Foi até mais caro do que viajar por algumas cidades da Europa. Porque tem cidades na Europa que ainda estão acessíveis. Então, assim, foi bem caro, porém valeu a pena. Eu aproveitei tudo, já estava lá e pensei, gente, então não estou aqui para economizar, né? O resto, né?
Deus proverá. Às vezes a gente tem que pensar um pouco assim, senão a gente se limita muito, né? E de lá eu peguei um voo, fui para a cidade de Antofagasta. Eu nunca tinha ouvido falar nessa cidade antes, porém, há 3 anos atrás eu conheci um casal, um chileno e um venezuelano, que vivem na cidade de Antofagasta. Nós nos conhecemos no Brasil, no Rio de Janeiro, pegamos um contato, né? Seguimos em contato e nós nos encontramos depois aqui na Europa, em outras ocasiões, e aí eu falei que iria conhecer o Chile e gostaria de reencontrá-los. E aí eles me convidaram para passar na cidade de Antofagasta. Eu não sabia nada da cidade, dei um Google, aí vi algumas coisas interessantes, alguns cartões, algumas fotos, mas não me aprofundei. E chegando lá foi uma surpresa. A cidade é lindíssima, fica no meio do deserto, é uma cidade litorânea. Me surpreendeu assim extremamente. Foi assim para mim, meu Deus, por que eu não deixei mais tempo para essa cidade? Mas deu para conhecer bastante coisa em pouco tempo. Expectativas, porém, chegando lá, eu percebi logo que o turismo lá não é barato. A maioria das atrações você tem que pagar, você fecha ali com a agência de turismo e é tudo pago, né? Então, assim, eu também, quando eu cheguei no São Pedro do Atacama, eu cheguei me sentindo mal, porque eu tava esperando pelo ônibus, acabei almoçando, comendo alguma coisa que não me fez bem, então eu cheguei assim, já me sentindo mal, com dores no estômago. Acho que um pouco também da altitude, não sei, muito calor. Durante o dia, eu estava lá em março, fazia muito calor, à noite fazia frio. Então, assim, eu não consegui fazer muitas coisas porque eu deixei pouquíssimo tempo para São Pedro do Atacama. E como eu cheguei passando mal, já perdi um dia. Eu cheguei lá pela tarde, assim, por volta de 1 da tarde. Eu teria tempo de fazer coisas, mas, né, como eu cheguei me sentindo mal, não consegui fazer nada. No dia seguinte eu já estava me sentindo melhor. Aí já não deixei nada para fazer pela manhã, para ver como é que eu ia estar. Aí fiz algo pela tarde. E acabei ganhando um dia, porque eu me atrapalhei um pouco com um planejamento, que eu saí do Atacama para ir para fazer a travessia do Uyuni. Então eu acabei ganhando um dia por lá, deixei assim meio que off, livre. Acabei fazendo uma coisa assim de última hora e depois eu fiz a travessia do Uyuni, né? E assim, em São Pedro do Atacama foi assim, todos os dias eu conhecia pessoas diferentes, conheci muitas pessoas legais. Eu fiquei em um hostel, fiquei em um quarto só de meninas, então já fiz ali amizade com as meninas, eu pegava dicas dos passeios. Porém, pela minha condição que eu estava ali, né, não estava me sentindo muito bem, não fiz muitos dos passeios, mas ali você já vai pegando uma ideia, conversando com as pessoas que estão ali mais tempo, qual o passeio que vale a pena, qual que não vale tão a pena, para você priorizar. E eu também deixei assim, eu não fiz tanta questão de fazer muitos passeios, porque eu sabia que muitas das paisagens que eu veria ali em São Pedro do Atacama, eu também veria na Bolívia, porém com preço mais em conta. Então tá, fiz a travessia do Uyuni, fui com um grupo de 5 pessoas, comigo 6, e um grupo bem legal, ficamos ali super amigos, um ajudando o outro nos perrengues. Na travessia do Uyuni, eu adoeci, eu fiquei muito mal com a altitude. Então, assim, eu quase não consegui aproveitar muito e foi muito cansativo para mim. Então, assim, foi assim um lugar incrível. Eu vi paisagens assim inacreditáveis. Porém, eu fiquei muito mal da altitude. Já no segundo, assim que a gente atravessou, saiu do Chile, chegou na Bolívia,
Aí fomos para a primeira atração, que se eu não me engano foi a Laguna Blanca. Então eu estava ali tirando as fotos, fazendo os vídeos, gravando conteúdo. Depois, quando seguimos para a próxima atração, que foi a Laguna Verde, a Lagoa Verde, eu já estava me sentindo muito mal. Então assim, eu fui assim, sabe, e comer, mastigando as folhas de coca, tomando chá, mas nada resolvia. Então assim, eu simplesmente resolvi dormir. Ficava no carro, até mesmo o guia me indicava, fica aqui no carro, tenta dormir, né? E assim, então eu perdi bastante coisa também. Mas eu consegui chegar ao Salar do Uyuni. Infelizmente, a água já estava muito cheia, então assim, não teve assim, o efeito espelhado, né, com aquelas fotos que vocês devem conhecer na internet. Mas foi uma experiência legal. Eu, né, fico feliz que eu tenha superado, né, as situações, os perrengues por toda a viagem da Bolívia. Foram assim, um perrengue atrás do outro. Uma de ter ficado doente, as hospedagens eram bem simples, não tinha assim um mínimo de conforto. Muitos lugares que você ia não tinha nem papel higiênico, a descarga nem funcionava. Então assim, foram muitas coisas. E de lá eu fui para La Paz. Eu também, assim, eu já cheguei em La Paz super cansada da travessia do Uyuni, então assim, eu não consegui aproveitar muito. Tem vídeo de La Paz, inclusive aqui também no canal, né, para quem quer ver. La Paz é uma cidade vibrante, caótica, mas tranquila. Eu fiquei numa parte bem tranquila da cidade, não escutava nada. Me pareceu bem interessante. É uma cidade assim, barata, mas assim, eu não estava muito naquela vibe. Assim, eu já estava cansada, eu estava esgotada da travessia do Uyuni. Eu tentei aproveitar o máximo possível, fiz um rolê pelo centro, gravei conteúdo para vocês. E eu não passei mal em La Paz, né? Porque eu já tinha chegado no Uyuni, já tinha chegado a altitudes, né, extremas. Então assim, La Paz, por mais que a cidade é uma cidade muito alta, acho que é a capital mais alta do mundo, para mim foi tranquilo. Apenas quando eu tinha que subir escadas ou ladeiras eu sentia aquele cansaço, mas graças a Deus não tive mais nenhum tipo de problema. De La Paz eu peguei um ônibus para Cusco. Isso aí também foi um perrengue, porque assim, foram tantas cidades que eu acabei esquecendo de comprar uma passagem. Aí às vezes é muito longe, eu quero pegar um voo. Não tinha mais como pegar um voo econômico de última hora, os voos já estavam muito caros. Ou hospedagem, meu Deus, eu tô indo pra esse lugar, eu não tenho hospedagem. Então assim, né, mesmo que eu fiz uma lista, e eu acabei me perdendo ali, né? Foram muitas informações, muita coisa para organizar, né? De última hora. Então, assim, fica a minha dica, já planeja com antecedência as coisas, tá, gente? Aí cheguei em Cusco, foi uma viagem bem longa. Eu já tinha levado o Dramin do Brasil, então assim, eu jantei lá no ônibus, então aí tomei já o remédio, dormi a viagem inteira. As poltronas eram aquela semicama que você deitava, foi super tranquilo. Eu achei que seria horrível. E, tipo, aí teve também a fronteira. Eu achei a fronteira, quando vocês passam pelo controle, eu achei o controle do Peru, assim, eu achei que a do Chile seria mais rigorosa, mas a do Peru foi muito mais rigorosa do que a do Chile. Demorou muito. Cheguei assim bem tarde em Cusco. Então, gente, depois de passar pela imigração do Peru, que é cansativa, porque você tem que passar tem que carimbar seu passaporte, que você está saindo da Bolívia, e depois passar pela fila que você está entrando no Peru. Depois eles revistam as suas mochilas, tem que passar por um sensor, e enfim. Aí vamos agora seguir viagem para Cusco. De Cusco, aí eu já cheguei também super cansada em Cusco.
Então, assim, primeiro eu quis me situar na cidade no dia seguinte, fiz uma walk tour, né, com um guia andando ali pela cidade, pelo centro, contando as histórias, enfim. Comprei o bilhete turístico, assim, acho que não vale a pena se você vai ficar pouco tempo na cidade. Eu não consegui fazer tudo, porque uma coisa que eu também não sabia, Cusco não fica tão perto de Machu Picchu, eu fiquei sabendo de última hora, aí tive que comprar o trem, eu não tinha comprado o trem para Machu Picchu antes. Gente, foi assim uma coisa assim, eu tive que resolver muitos perrengues de última hora. Enfim, mas deu certo, eu acabei indo no dia seguinte, viajando no dia seguinte para Águas Calientes, né? Consegui ir pro horário que eu tinha, de 8 horas, para visitar Machu Picchu. Machu Picchu foi, assim, uma experiência incrível, né? Eu só posso recomendar para todos fazer, mas organizar tudo certinho. Você não é só o bilhete em si para visitar o Parque Nacional de Machu Picchu, que você precisa comprar com antecedência, também o trem de Cusco para Machu Picchu. Se você não for fazer a trilha sagrada de Águas Calientes para chegar a Machu Picchu, você também tem que comprar, né, um ônibus, enfim, gente. Então, depois dessa viagem de Cusco, Machu Picchu, eu peguei um voo para a cidade de Lima. Gente, que capital linda, que cidade linda. Assim, também não conheci muito, eu fiquei só 3 dias em Lima. Eu fiquei no bairro de Miraflores, conheci ali a região litorânea, né? Miraflores, Barrancos, saí pro centro de Lima, comi horrores. Gente, a culinária peruana é maravilhosa. Enfim, e de Lima eu voltei então para Salvador. Um voo horrível, mas enfim, cheguei em Salvador, voltei para Salvador, tive ainda alguns dias de descanso até voltar para a Alemanha. Segura em todos os lugares que eu fui, gente. Mas, assim, eu recomendo para vocês pesquisarem antes, principalmente se vocês forem visitar as capitais, né, dos países da América do Sul, pesquisar em que bairro é melhor ficar. Assim, Santiago, eu tinha pesquisado antes, eu tinha feito até já algumas reservas, mas aí perguntei para alguns conhecidos, então esse local aqui é bacana, não é? É muito importante. Principalmente se você for ficar em alguma capital. Você pesquisar quais são os melhores bairros, os bairros mais seguros. Então, assim, tanto em Santiago, em La Paz e em Lima, eu pesquisei bastante isso. Eu me senti, então, segura. Eu não tive nenhum problema em andar sozinha. Eu conheci pessoas, né, ao longo do caminho, por todos os lugares que eu passei, eu conheci pessoas com histórias incríveis, fiz conexões bacanas, sigo em contato, mas também eu escolhi muito ficar sozinha, eu escolhi muito me conectar comigo mesma, eu escolhi muito sentir esse poder de você resolver ali seus perrengues, de você decidir, né, ficar só, apreciar e vivenciar ali o momento sozinha, se desconectar, desacelerar. Isso foi muito importante para mim. E eu aproveitei, eu curti muito isso. Uma coisa que, comparando com a minha primeira viagem solo, eu me lembro que para mim, na Itália, era desconfortável sair para comer sozinha, porque assim, na Itália você via assim, muitas pessoas assim, em grupo, família, casais, então assim, era para mim, sair, escolher um restaurante, não ter uma reserva, e assim, na América do Sul, não, assim, todos os países que eu passei, eu saía, me proporcionava isso também, não, hoje eu quero jantar bem, quero tomar um drink sozinha. Era muito, muito bom, eu curti muito isso. Conheci pessoas também com que eu saí também para jantar, né? Você sai ali
de um tour, já fez amizade com a galera, vamos comer aqui nesse restaurante e tal. Então, assim, né, tive essas duas experiências. Assim, eu não senti, assim, nenhum tipo de assédio. Eu devo mencionar também, assim, eu não sou uma pessoa, assim, que... eu não preciso de vida noturna, então, assim, eu geralmente, quando viajo, eu sempre incluo roteiros, assim, de visitar galerias, museus, pontos turísticos, praias, montanhas, mas assim, eu nunca incluo vida noturna, sair pra um boate, fazer isso, porque assim, gente, eu já saí dessa fase, então assim, eu não era uma pessoa que tava assim muito na night, né, saindo à noite, né, até fui convidada por pessoas assim que fui conhecendo, vamos pra esse lugar, vamos pra aquele bar, gente, eu vou dormir que amanhã eu vou acordar cedo porque tenho já algo, né, então assim, acho que isso é importante também, você definir seu estilo de viagem. Eu sou uma pessoa assim, eu gosto de dormir bem, para acordar bem disposta no dia seguinte. Eu não sou uma pessoa assim noturna, então assim, esse é o meu estilo, né? E assim, financeiramente, gente, eu acho que isso também vai muito do estilo de viajante que você é. Eu fiz assim uma mistura entre em alguns lugares eu fiquei em hostel, em outros lugares eu fiquei em hotel, pra mim, porque assim, eu preciso também do meu silêncio, do meu espaço, da minha privacidade. Então, assim, por exemplo, nas capitais, que eu acho que você já vai ter vai estar ali vivendo muitas experiências, vai ter muitas impressões. Para mim é importante eu me reservar, chegar, ter meu silêncio, ter meu momento. Então, assim, né, em Santiago, em La Paz, em Lima, eu fiquei em hotéis, né, ali sozinha. E nas outras cidades, nas cidades menores, eu fiquei em hostel. E assim, só em quartos femininos, com meninas. E é isso, gente. Foi uma viagem incrível. Eu só posso recomendar a vocês, mulheres, a viver essa experiência. Viajar como mulher sozinha é desafiador, né? Sempre a gente vai ter aquele medo. Será que é seguro? Será que eu vou me sentir solitária? O que eu faço se acontecer algo? Mas, gente, vai na fé, claro. Sempre compartilhe com amigos, familiares, para onde você tá indo. Eu fiz um grupo, inclusive, com meu amigo que me ajudou a montar o roteiro, né? E assim, ele sabia, assim, né? Eu mandava as passagens para ele, falava, então, tô deixando agora, né, Santiago, tô seguindo, cheguei também, né? Claro, comunicando sempre a minha família, né? Para ele saber, ter uma ideia de onde é que eu estava, qual seria o próximo destino. Sempre tenha a cópia de tudo, gente, tanto impressa quanto eletrônica, né? Eu tinha, assim, né, as impressões das passagens, tinha também online e tal. Mandava também para os meus amigos, meus familiares, caso alguma coisa acontecesse, né? Eles poderiam me mandar. Escute muito a sua intuição, a sua necessidade. Poxa, eu não tô afim de sair agora à noite, de ir pra um boate, de ir pra um bar. Eu quero simplesmente ficar no hotel. Então, escute você, a sua necessidade, né? Nunca tenha essa pressa de vivenciar tudo ao mesmo tempo, tudo numa viagem só, né? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que eu tenha possa incentivar vocês, né? Não só mulheres, todo mundo, mas principalmente as mulheres, a viver essas experiências, a se libertar, a ir ir atrás dos seus sonhos, vá em busca dos seus sonhos, viva os seus sonhos, viva os seus momentos, tá? E então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o gostei de vocês, né? Compartilhe e se inscreva no canal e vá acompanhando aqui os conteúdos que eu vou postando. Lembrando que tem vídeo, né? 2 vídeos, inclusive, de Santiago, mostrando um pouco, né, do que eu fiz em Santiago e também da Bolívia, tá bom? Então, um beijo, até o próximo vídeo.